Hoje, preparem-se para uma viagem no tempo ainda mais profunda. A gente sempre fala dos clássicos eternos dos anos 80, tipo o Volkswagen Gol GTI, o Ford Escort XR3, a Chevrolet Caravan. Mas e aqueles carros que, por algum motivo, sumiram das nossas memórias? Aqueles que, mesmo sem estarem no topo das paradas, deixaram uma marca enorme nas ruas e na história do Brasil. Se liga, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça para resgatar 10 carros que pouca gente lembra, mas que foram verdadeiros ícones de uma década de puro estilo, inovação e, acima de tudo, muita ousadia da indústria automotiva brasileira. Você já parou para pensar em como os carros dos anos 80 eram diferentes? Era um tempo de design arrojado, de soluções criativas para driblar a falta de importações e de muita ousadia mecânica. E no meio de tudo isso, alguns modelos simplesmente desapareceram da nossa memória coletiva. Por que será? Eram carros ruins? Ou apenas injustiçados? Fica comigo até o final para descobrir, porque a gente vai desvendar os segredos de cada um deles, incluindo o coração que batia em cada um desses clássicos. A gente sempre associa a sigla Pointer ao Volkswagen Gol, mas a Volkswagen lançou uma versão do Passat com esse nome lá em 1984. O Passat Pointer era o topo de linha da família, uma verdadeira joia da engenharia e do design da época. Ele vinha com um visual esportivo que incluía um aerofólio na tampa do porta-malas e faróis de neblina integrados ao para-choque. O interior era um show à parte, com bancos esportivos e um painel completo que parecia de um carro de corrida. E o mais importante, o coração desse carro era o famoso motor AP 1.8, que entregava uma performance fantástica para a época, mostrando que a Volkswagen podia ser radical e sofisticada ao mesmo tempo. A gente fala tanto da Chevrolet Caravan, a perua do Opala, mas quem se lembra da Chevrolet Marajó? Lançada em 1980, ela era a perua do Chevette e foi a primeira perua compacta da Chevrolet no Brasil. A Marajó foi uma verdadeira pioneira, abrindo as portas para o sucesso de outras peruas que viriam depois. Ela era extremamente prática, com um porta-malas enorme para o seu tamanho. E o seu motor era o mesmo do Chevette, o robusto motor 1.4, que era conhecido por ser simples e confiável. Uma opção perfeita para famílias que precisavam de espaço sem abrir mão de um carro econômico. O Ford Corcel 2 já é um clássico, mas e o Ford Corcel 2 Hobby? Lançado em 1982, essa era a versão mais simples e econômica do Corcel, mas tinha um charme único. Ele não tinha muitos luxos, mas era o carro perfeito para quem buscava algo confiável, robusto e sem firulas. O grande segredo do seu sucesso estava no seu motor, o famoso motor CHT 1.6, uma evolução do antigo motor Renault, que era conhecido pela economia de combustível e manutenção simplificada. Se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa nos comentários se você conheceu algum desses carros já citados. E aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para que mais pessoas possam conhecer essas raridades. Se o Ford Corcel II Hobby era o simples, o Ford Del Rey Ouro era o puro luxo. Lançado em 1981, essa era a versão mais sofisticada do Del Rey e vinha com tudo o que a Ford podia oferecer na época. O acabamento era impecável, com bancos em veludo, ar-condicionado de série e direção hidráulica. Inicialmente ele usava o motor CHT 1.6, mas depois, com a parceria da Autolatina, ele recebeu o mais moderno e potente motor AP 1.8, que transformou o carro em uma verdadeira mini-limousine, com um motor de carro esportivo. Você já viu um Fiat Oggi? Lançado em 1983, ele era um sedã compacto com um visual, no mínimo controverso. Ele era baseado no Fiat 147, mas com um porta-malas saliente que gerava amor e ódio. Apesar do design peculiar, o Oggi foi um carro importante. Ele foi o primeiro sedã compacto da Fiat no Brasil. Um projeto ousado que mostra a coragem da marca italiana em arriscar no mercado brasileiro. Seu motor era o motor 1050 herdado do 147, que apesar de pequeno, era conhecido por sua agilidade. Em seguida, a Fiat Panorama. Enquanto a Chevrolet tinha a Marajó, a Fiat tinha a Panorama, lançada em 1986. Ela foi a primeira perua da marca no Brasil, também baseada no Fiat 147.
A Panorama competiu diretamente com a Marajó e foi um sucesso. Ela era incrivelmente versátil e, assim como o Odd, usava o ágil motor 1050. Depois, para dar conta do peso extra, a Fiat passou a equipá-la com o mais forte motor Sevel, de 1.300 cm3, que a tornou ainda mais versátil para viagens em família. O sétimo carro é o Gurgel XF. A Gurgel foi uma marca brasileira que ousou de verdade. O Gurgel XF, lançado em 1983, era um carro super compacto e utilitário, feito de plástico e fibra de vidro, com um visual que não se parecia com nada. Ele era incrivelmente leve e ágil, perfeito para a cidade, e o seu coração era um motor bastante conhecido por todos nós. O robusto motor Volkswagen a ar de 1.600 cm3, o mesmo do Fusca, adaptado para o chassi super compacto do chefe. E por falar em ousadia, não podemos esquecer o Gurgel BR800. Lançado no final da década, ele foi o primeiro carro popular brasileiro com motor 100% nacional. Uma ousadia que marcou a história da nossa indústria automotiva. O BR800 era um carro básico, sem muitos luxos, e o que o tornava único era o seu motor Gurgel de 800 cm3. Um pequeno motor de 2 cilindros e 4 tempos, desenvolvido inteiramente no Brasil. Ele representava a luta e a coragem da indústria brasileira em se libertar da dependência de componentes importados. O nono carro é o Chevrolet Chevette GP2. O Chevrolet Chevette já é um ícone, mas quem se lembra da versão GP2? Lançada em 1980, era uma versão esportiva e limitada do Chevette. Ele tinha um visual agressivo, com faixas laterais, um spoiler dianteiro e rodas exclusivas que o diferenciavam dos modelos de linha. O que tornava ele um GP era a sua motorização, um motor 1.4 de 72 cavalos que era o mais potente disponível para o Chevette na época. Ele foi produzido em poucas unidades, o que o torna uma raridade hoje, mas foi o carro que muita gente sonhou em ter na década de 80. Para fechar a nossa lista, o Volkswagen Gol BX. A gente conhece o Gol como o carro mais vendido do Brasil, mas você se lembra da sua primeira versão, o BX? Lançado em 1980, ele vinha com o famoso motor a ar 1.3 e depois o 1.6, herdado diretamente do Fusca. Essa motorização era robusta e confiável, mas carente de potência. O Gol BX pode não ter sido o mais rápido, mas foi o carro que, com sua simplicidade, abriu o caminho para uma das maiores histórias de sucesso da nossa indústria automotiva. E aí, curtiu essa viagem nostálgica? Esses carros podem não estar no nosso dia a dia, mas eles foram parte da história das nossas ruas e da nossa infância. Eles nos mostram que a história automotiva do Brasil é muito mais rica e cheia de surpresas do que a gente imagina. E você? Lembra de algum outro carro que a gente esqueceu? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima!